Olá, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos aqui no canal dos Irmãos Unidos por um Propósito, e estamos nesse propósito da leitura bíblica em 90 dias. Hoje é o nosso 18º dia e vamos ler hoje o livro de Josué, do capítulo 16 ao 24, e o livro de Juízes, do capítulo 1 ao capítulo 3. Que venhamos pedir ao Senhor entendimento e sabedoria, que Ele venha abrir a nossa mente para que venhamos entender o que Ele quer falar conosco. Que nesse momento a gente tenha mais conhecimento da sua palavra, que tenhamos o prazer de ler a palavra do Senhor. Amém? Então, boa leitura. Se você for novo aqui no canal, compartilha, comenta, curte, ativa o sininho para chegar as notificações dos novos vídeos que a gente posta diariamente, e venha conosco nessa leitura. Josué, capítulo 16. As terras que foram dadas aos descendentes de Jacó iam desde o rio Jordão, perto da cidade de Jericó, até o deserto. De Jericó, elas continuavam pela região montanhosa, até a cidade de Betel. De Betel, a divisa ia até a cidade de Luz, chegando a Atarote, onde viviam os arquitas. Daí seguiam para o oeste, na divisa com os jafletitas, até a região de Bet-Horon de Baixo. Então ia até Gezer e terminava no mar Mediterrâneo. As tribos de Manassés e Efraim, descendentes de José, receberam essas terras como suas propriedades. As terras das famílias da tribo de Efraim são citadas em seguida. A sua divisa, a leste, era a cidade de Atarote-Adá, até Bet-Horon de cima. Dali até o mar Mediterrâneo, Micmeta ficava ao norte. A leste, a divisa voltava até a cidade de Taanate-Siló. Chegava até Jericó e terminava no rio Jordão. Para o oeste, a divisa ia da cidade de Tapuã ao riacho de Caná e terminava no mar Mediterrâneo. Estas foram as terras dadas às famílias da tribo de Efraim, para serem propriedades delas. A tribo de Efraim também recebeu alguns povoados e aldeias que estavam dentro das terras da tribo de Manassés. Porém, os cananeus que viviam em Gezer não foram expulsos. Eles continuam a viver no meio dos efraimitas até hoje, mas são obrigados a trabalhar como escravos. Ainda não providenciamos o material profissional, certa câmera de 4K, então o áudio continua, mas o vídeo ele fica parando, certo? Isso não vai fazer com que venhamos parar o nosso propósito. Então, se puder ficar somente ouvindo, né? Mas a imagem, infelizmente, vai ficar parando. Até um dia a gente resolver. Quando resolvermos, aí vai ser a imagem melhor, o local melhor, para podermos passar para vocês mais profissionalismo. Amém? Josué, capítulo 17. Uma parte da terra foi dada à tribo de Manassés, por ser ele o filho mais velho de José. Maquir, pai de Gileade, era o filho mais velho de Manassés, e era soldado. Ele recebeu as regiões de Gileade e de Bazã. As outras famílias da tribo de Manassés também receberam as terras. Foram as famílias de Abiezer, Eleque, Azriel, Siquém, Éfer e Semida. Estes eram os filhos de Manassés, que era filho de José. Zelofeade era filho de Éter, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés. Zelofeade não tinha filhos, só filhas. Os nomes delas eram Macla, Noá, Ogla, Milca e Tisa. Elas foram falar com o sacerdote Eleazar, com Josué e com os líderes, e disseram: o Senhor Deus ordenou que Moisés desse não só aos nossos parentes do sexo masculino, mas também a nós uma parte da terra para ser nossa propriedade. E como o Senhor havia mandado, elas também receberam terras para serem sua propriedade. Assim, Manassés recebeu a região de Gileade e Bazã, no lado leste do rio Jordão, e recebeu também 10 partes do lado oeste. Isso porque tanto as suas filhas como seus filhos receberam terras. A região de Gileade foi dada aos outros descendentes de Manassés. As terras da tribo de Manassés iam desde as terras da tribo de Ezer até a cidade de Micmeta, a leste de Siquém. A divisa dessas terras ia para o sul até onde morava o povo de Entapuã.
A terra de Itapuã pertencia à tribo de Manassés, mas a cidade de Itapuã, na divisa, era dos descendentes de Efraim. E em Itapuã, a divisa descia até o ribeirão de Caná. As cidades ao sul do ribeirão eram da tribo de Efraim, embora estivessem entre as cidades dos descendentes de Manassés. A divisa das terras de Manassés continuava pelo norte do ribeirão e terminava no mar Mediterrâneo. A tribo de Efraim ficava no sul e a de Manassés no norte, indo as suas terras até o mar Mediterrâneo. As terras da tribo de Manassés iam até as de Aser, no norte, e até as de Issacar, no leste. Nas terras das tribos de Issacar e de Aser, a cidade de Bet-San, os povoados vizinhos eram da tribo de Manassés. Também faziam parte da tribo de Manassés os moradores de Ibleão e as cidades de Dor, no litoral, Endor, Tanak, Megido e os povoados vizinhos. Mas o povo de Manassés não conseguiu expulsar os moradores dessa cidade, e por isso os cananeus continuaram a morar nelas. E mesmo quando os israelitas se tornaram fortes, não expulsaram, pois todos os cananeus, mas os obrigaram a trabalhar para eles. As famílias das tribos de José disseram a Josué: por que é que você nos deu só uma parte da terra para ser nossa propriedade? Nós somos muito, porque o Senhor nos tem abençoado. Josué respondeu: se vocês são muitos e a região montanhosa de Efraim é pequena demais para vocês, então tomem uma parte da terra dos perizeus e dos refaíns na floresta e limpem o terreno. Eles disseram: a região montanhosa não dá para nós, e além disso os cananeus que vivem nas planícies têm carros de ferro, tanto os que moram na cidade de Bet-San e nos povoados vizinhos como os do vale de Jezreel. Então Josué disse aos descendentes de Efraim e de Manassés: de fato, vocês são muitos e muitos fortes. Vocês não terão só uma parte. A região montanhosa será de vocês, embora seja uma floresta. Vocês limparão o terreno e ficarão com ele, de ponta a ponta. Pois vocês expulsarão os cananeus, embora eles tenham carros de ferro e sejam fortes. Josué capítulo 18. Agora a terra já estava conquistada. Então todo o povo de Israel se reuniu na cidade de Siló e armaram ali a tenda sagrada. 7 tribos ainda não tinham recebido as suas terras. Nessa ocasião, Josué disse ao povo de Israel: até quando vão ficar esperando para tomar posse da terra que o Senhor, o Deus dos antepassados, deu a vocês? Escolheu 3 homens de cada tribo e os mandarei andar por toda esta terra. Eles farão por escrito a descrição da que gostariam de ter como sua propriedade e depois voltarão para falar comigo. Esses homens dividirão a terra em 7 partes. A tribo de Judá ficará nas suas terras, no sul, e os descendentes de José nas suas, no norte. Tragam a descrição da terra dividida em 7 partes. Então eu farei o sorteio para consultar o Senhor, nosso Deus, por vocês. Os levitas não receberão, como os outros, uma parte da terra, porque a parte deles é servir como sacerdotes de Deus. O Senhor, as tribos de Gade, de Ruben e de Manassés do leste, já receberam as suas terras do leste do rio Jordão. Terras que foram dadas por Moisés, servo do Senhor. E os homens saíram para fazer a descrição daquela terra. Depois de receberem de Josué esta ordem, andem por toda esta terra, façam por escrito uma descrição delas e depois voltem para falar comigo. Então, aqui em Siló, eu farei o sorteio para consultar o Senhor Deus. Assim os homens foram, andaram por toda aquela terra e fizeram a descrição dela num livro. Eles a dividiram em 7 partes e prepararam uma lista de cidades. Depois voltaram ao acampamento de Siló, onde Josué estava. Então Josué fez o sorteio para consultar o Senhor por eles e deu a cada tribo do povo de Israel uma parte da terra. As famílias da tribo de Benjamim receberam terras que ficaram entre a tribo de Judá e as tribos de José. No norte, a divisa começava do Rio Jordão, daí subia pelo lado norte de Jericó, na direção oeste, seguindo pela região montanhosa até o deserto de Bet-Avém. Então, ia para o sul na direção da cidade de até a subida de Luz, também chamada de Betel. Daí descia para Atarote e Adar, na montanha que fica ao sul do Bet-Horon,
de baixo. Dali a divisa ia noutra direção e do lado oeste da montanha que fica em frente de Bet-Horon virava para o sul, indo até a cidade de Kiriat Baal, ou Kiriat Jearim, que é da tribo de Judá. Esta era a divisa a oeste. No sul, a divisa começava na ponta de Kiriat Jearim, dali para o oeste até as fontes de Neftoa. Daí descia até o fim da montanha que está em frente do vale do Ben-Inom, na ponta norte do Vale dos Gigantes. A divisa seguia para o sul pelo Vale de Inom, no sul da subida dos Jebuseus, até a fonte de Rogel. Virava para o norte, indo até a fonte de Semes, e daí de Gililote, do outro lado da subida de Adumim. Então descia até a pedra de Boá. Boã era filho de Ruben. Passava ao norte da subida de fronte ao Vale do Jordão, e depois descia até o vale. Seguia para o norte da subida de Bet-Ogla e terminava na ponta sul do Rio Jordão, isto é, na baía onde este rio desemboca no Mar Morto, mas era a divisa no sul. O Rio Jordão era a divisa leste. São estas as divisas das terras das famílias de tribo de Benjamim. Receberam como sua propriedade. As cidades que pertenciam às famílias da tribo de Benjamim eram Jericó, Bet-Ogla, Emeque e Queses, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefá, Amonai, Ofni e Gaba. Ao todo, 12 cidades, mais os povoados vizinhos. Também eram da tribo de Benjamim as cidades de Gibeão, Ramá, Beerote, Mispa, Sefira, Moza, Requém, Irpeel, Tarala, Zela, Elef, Jebus ou Jerusalém, Gibeá e Kiriat Jearim. Ao todo, 14 cidades, mais os seus povoados. São estas terras que a família da tribo de Benjamim receberam como sua. Josué capítulo 19. A segunda distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Simeão. A sua parte ficava no meio das terras da tribo de Judá. Eram da tribo de Simeão as cidades de Berseba, Seba, Molada, Azar, Sual, Balá, Ezem, Eltolate, Betu, Orma, Ziclac, Bet, Marcabote, Azar, Susa, Bet, Lebaote e Saruém. Ao todo, 13 cidades, mais os povoados vizinhos. Também eram dessa tribo Aim, Rimon, Eté e Azão, ao todo 4 cidades com seus povoados. Pertenciam ainda à tribo de Simeão todos os povoados vizinhos dessas cidades até Balatbé, isto é, Ramá do Sul. Estas foram as terras que as famílias da tribo de Simeão receberam como sua propriedade. A parte da tribo de Simeão foi tirada das terras de Judá. As terras dadas a Judá eram grandes demais para essa tribo, de modo que a de Simeão recebeu parte delas. A terceira distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Zebulon. Elas receberam terras que iam até Saride. A sua divisa subia na direção oeste até Marala. Passava por Dadabese, Dabazete e chegava ao riacho que fica ao leste de Joqueneão. Do outro lado de Saride, seguia para o leste até a divisa com Quislode, Tabor. Passava por Daberate e subindo chegava até Jáfia. Continuava na direção leste até Gat-Eter e Et-Gassim, virando para o lado de Neia, pelo caminho de Rimon. No norte, a divisa virava para o lado de Anatom, terminando no vale de Iftael. Das terras de Zebulon também faziam parte Catate, Naalau, Siron, Ídala e Belém. Ao todo, 12 cidades, mais os seus povoados. Essas cidades e povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Zebulon receberam como sua propriedade. A quarta distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Issacar. As suas terras incluíram a cidade de Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Seom, Anacarate, Rabite, Quizião, Ebes, Remete, Enganim, En-Adá e Bet-Pazim. A divisa passava por Tabor, Saazima e Bet-Semes. Terminando no Rio Jordão, faziam parte das terras de Issacar 16 cidades, mais os seus povoados.
Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Issacar receberam como sua propriedade. A quinta distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Azer. Essas terras incluíam as cidades de Elcate, Ali, Betem, Aquizaf, Alameleque, Amade, Mizal. No lado oeste, a divisa chegava ao Monte Carmelo e Sior Sibinã. Depois virava para o leste até Bet-Dagon, passava por Zebulon e pelo vale de Iftael, e ia para o norte até Bet-Emeque e Neiel. Continuava para o norte até as cidades de Cabu, Hebron, Reob, Emon e Caná, chegando até a grande Sidom. A divisa então virava para o lado de Ramá, chegando a Tiro, a cidade cercada de muralhas. Daí virava para o lado de Oza e terminava no mar Mediterrâneo. Das terras de Azer também faziam parte Malabe, Aquisibe, Umá, Afeca e Reob. Ao todo, 22 cidades, mais os seus povoados. Essas cidades e seus povoados estavam nas terras que a família da tribo de Azer receberam como sua propriedade. A sexta distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo Naftali. A sua divisa começava em Eleb, desde o carvalho de Zanarim, e ia até Adami-Nequeb, e Jabneel até Elacum, terminando no Rio Jordão. A divisa virava para o oeste e ia até Asnote, Tabor. Daí seguia até o Coque, chegando até Zebulon ao sul, até Azer ao norte e até Judá a leste, do Rio Jordão. As cidades protegidas por muralhas eram Zidim, Emate, Recate, Kinerete, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, em Azon, Iron, Magdalel, Orém, Bet-Anat e Bet-Sem, ao todo 19 cidades, mais os seus povoados. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que a família da tribo de Naftali receberam como sua propriedade. A sétima distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Dan. As suas terras incluíam a cidade de Estaol, Ir, Semes, Salabim, Ajalon, Itla, Elon, Tina, Ecrom, Eutec, Gibeton, Balate, Jeudá, Benê, Beraque, Gate, Rimon, Mejarcon, Racon e as terras que ficam em frente à cidade de Jope. Quando os descendentes de Dan perderam as suas terras, eles foram a Laís e a atacaram. Tomaram a cidade e mataram os seus moradores. Então tomaram posse da terra e passaram a morar ali. Mudaram o nome da cidade de Laís para Dan, que era o nome do fundador da tribo. Essas cidades e seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Dan receberam como sua propriedade. Quando os israelitas acabaram de fazer as divisões da terra, deram a Josué, filho de Nun, uma parte para ser sua propriedade, como o Senhor tinha ordenado. Deram a Josué a cidade que ele havia pedido. Essas cidades ficavam na região montanhosa de Efraim e se chamava Timnat-Será. Josué construiu a cidade de novo e passou a morar lá. O sacerdote Eleazar, Josué e os chefes das famílias das tribos de Israel fizeram a divisão de terra. Para fazerem essa divisão, consultaram o Senhor por sorteio na entrada da tenda sagrada em Siló, e assim acabaram de repartir a terra. Josué capítulo 20. O Senhor Deus ordenou a Josué: diga ao povo de Israel, escolha algumas cidades para fugitivos. Eu falei dessas cidades a vocês por meio de Moisés. A pessoa que, sem querer ou por engano, matar alguém, poderá fugir para uma dessas cidades, para escapar do parente da vítima, que estava procurando vingança. O fugitivo irá ao lugar do julgamento na entrada da cidade e explicará aos líderes o que aconteceu. Então eles o deixarão ficar na cidade e lhes darão um lugar para morar ali. O povo da cidade não entregará o fugitivo aos parentes que está procurando vingança. Eles protegerão o fugitivo porque matou alguém sem querer e não por ódio. O fugitivo ficará na cidade até ser julgado na presença do povo dali, e até que morra o grande sacerdote que estiver servindo naquele tempo. Aí poderá voltar para a sua cidade, a cidade de onde fugiu. Como cidades
Para fugitivos escolheram Guedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Kiriat Arba ou Hebron, na região montanhosa de Judá. A leste do rio Jordão, no Planalto, a leste de Jericó, no deserto, escolheram Bezer, da tribo de Ruben, Ramote em Gileade, na tribo de Gade, e Golã em Bazã, na tribo de Manassés. Estas foram as cidades para fugitivos escolhidos para todo o povo de Israel e para todos os estrangeiros que moravam no meio dos israelitas. Qualquer pessoa que sem querer matasse alguém podia escolher encontrar proteção nessa cidade. Essas pessoas não podiam ser mortas pelo parente que procurava vingança. Ela era jurada ali na presença do povo da cidade. Josué capítulo 21. Os chefes das famílias dos levitas foram até a cidade de Siló, na terra de Canaã. Ali falaram com o sacerdote Eleazar, com Josué, filho de Nun, e com os chefes das famílias de todas as tribos de Israel. Eles disseram: O Senhor Deus ordenou por meio de Moisés que nos dessem cidades para morar e também pastos ao redor delas para o nosso gado. E os israelitas obedeceram às ordens de Deus, o Senhor, deram as suas terras, cidades e pastos para os levitas. As famílias dos coatitas foram os primeiros a receber a cidade. Os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberão 13 cidades das tribos de Judá, Simeão e Benjamim. Os outros coatitas receberam 10 cidades nas famílias das tribos de Efraim e de Dan, e da metade oeste da tribo de Manassés. Os gersonitas receberam 13 cidades das famílias das tribos de Isacar, Aser, Naftali, e da metade da tribo de Manassés, que estava em Bazã, a leste do Jordão. As famílias dos Meronitas receberam 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. O povo de Israel, por meio de sorteio, separou para os levitas essas cidades e os pastos ao redor delas, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. São citadas a seguir as cidades das tribos de Judá e Simeão que foram dadas aos descendentes de Arão, que eram do grupo das famílias de Coate, filho de Levi. As terras dos coatitas foram as primeiras a serem sorteadas. Deram a essas famílias a cidade de Kiriat Arba. Arba foi o pai de Anak, que é Hebron, na região montanhosa de Judá, e os pastos ao seu redor. Mas os campos em volta da cidade e seus povoados tinham sido dados a Caleb, filho de Jefoné, como sua propriedade. Aos descendentes de Arão deram Hebron para os seus pastos. Esta era uma das cidades para os fugitivos que tivessem matado alguém. Deram também as cidades de Libna, Jatir, Estemoa, Elon, Lebi, Aim, Jutá e Bet-Semes, com seus pastos. Ao todo, 9 cidades das tribos de Judá e Simeão. Das tribos de Benjamim deram 4 cidades: Gibeão, Gebá, Anatote e Almon. Ao todo foram dadas 13 cidades para os seus pastos aos sacerdotes, que eram descendentes de Arão. Para as outras famílias coatitas, que eram levitas, eles deram algumas cidades das tribos de Efraim. Essas famílias receberam Siquém e os seus pastos na região montanhosa de Efraim. Siquém era uma das cidades para os fugitivos que tivessem matado alguém. Os coatitas receberam também Gezer, Quibizaim e Bet-Horon como seus pastos. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Dan, eles receberam 4 cidades: Eltec, Gibeton, Aljalon e Gat-Rimon, com os seus pastos. Da metade oeste da tribo de Manassés, eles receberam 2 cidades, Tanak e Gat-Rimon, com os seus pastos. Essas famílias coatitas receberam ao todo 10 cidades com os seus pastos. Os gersonitas, que era outra família de levitas, receberam da metade leste da tribo de Manassés a cidade de Golã, em Bazã, com seus pastos. Esta era uma das cidades para os fugitivos, que tivessem matado alguém. Os gersonitas receberam também a cidade de Besterá, com os seus pastos. Da tribo de Issacar, eles receberam 4 cidades: Quizian, Daberate, Jarmute e Onganim, com os seus pastos. Da tribo de Aser, eles receberam 4 cidades: Mizal, Abdon, Elcate e Reob, com os seus pastos. Da tribo de Naftali, receberam a cidade de Quedes na Galileia, com os seus pastos. Quedes era uma
cidade para os fugitivos que tivessem matado alguém. Os gersonitas receberam também Amot-dó e Cartã, com os seus pastos, ao todo 3 cidades. As várias famílias dos gersonitas receberam ao todo 13 cidades com os seus pastos. Os outros levitas, isto é, as famílias meraritas, receberam da tribo de Zebulon 4 cidades, Joqueneão, Cartá, Dina e Naalau, com os seus pastos. Da tribo de Ruben, eles receberam 4 cidades, Bezer, Jaza, Quedemote e Mefaate, com seus pastos. Da tribo de Gad, eles receberam Ramote e Gileade, com os seus pastos. Ramote era uma das cidades para os fugitivos que tivessem matado alguém. Os meramitas receberam também Manaí, Esbom e Jazé, com os seus pastos, ao todo 4 cidades. Esses levitas, isto é, as várias famílias meraritas, receberam 12 cidades ao todo. Das terras dos israelitas foram dadas aos levitas ao todo 48 cidades com seus pastos. Cada uma dessas cidades tinha pastos ao seu redor. Assim o Senhor Deus deu aos israelitas toda a terra que havia prometido aos seus antepassados. E quando tomaram posse dela, eles passaram a morar nela. O Senhor lhes deu paz com os povos vizinhos, conforme havia prometido aos seus antepassados. Nenhum dos inimigos conseguiu resistir, pois o Senhor deu ao povo de Israel a vitória sobre eles. O Senhor cumpriu todas as boas promessas que havia feito ao povo de Israel. Josué capítulo 22. Então Josué reuniu o povo das tribos de Ruben, de Gade, de Manassés do leste, e disse: Vocês têm feito tudo o que Moisés, servo do Senhor, mandou, e têm obedecido a todas as minhas ordens também. Durante todo esse tempo, até hoje, vocês não abandonaram seus irmãos israelitas. Vocês têm obedecido com cuidado os mandamentos do Senhor. Agora o Senhor, o Deus de vocês, deu aos seus irmãos israelitas a paz, como havia prometido. Voltem, pois, para a terra que vocês conquistaram do outro lado do Rio Jordão, a terra de Moisés, que Moisés, servo do Senhor, lhes deu. Obedeçam com muito cuidado os mandamentos e a lei de Moisés, e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu. Amem o Senhor, o Deus de vocês, façam a vontade dele, obedeçam os seus mandamentos, fiquem ligados com ele e o sirvam com todo o coração e com toda a alma. Aí Josué os abençoou e se despediu, e eles voltaram para casa. Moisés tinha dado terras ao leste do Rio Jordão, em Bazã, a uma das metades da tribo de Manassés. Mas para a outra metade Josué tinha dado terras ao oeste do rio, junto com as outras tribos. Quando Josué se despediu deles, abençoou-os e disse: Vocês estão voltando para casa muito ricos, com muito gado, prata, ouro, bronze, ferro e grande quantidade de roupas. Repartam com seus irmãos israelitas aquilo que vocês tomaram dos inimigos. Então o povo das tribos de Ruben, de Gad e Manassés do leste voltou para casa. Eles deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, e foram para Gileade, a terra deles, que haviam conquistado conforme o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Quando chegaram a Gelilote, ao lado oeste do Rio Jordão, as 2 tribos e meia construíram ali um altar grande que podia ser visto de longe. Os israelitas das outras tribos ouviram falar disso e comentavam: Escutem, o povo das tribos de Ruben, de Gad e Manassés do leste construiu um altar de Gelilote do nosso lado do Rio Jordão. Quando o povo de Israel ouviu isso, todos se reuniram em Siló para fazer guerra contra eles. Então o povo de Israel enviou Finéias, filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, para falar com o povo das tribos de Ruben, de Gad e Manassés do leste. Junto com Finéias foram 10 líderes, um de cada uma das tribos de Israel. Eles foram até a terra de Gileade para falar com o povo de Ruben, de Gad e de Manassés do leste, e eles disseram: Todo o povo de Deus reunido mandou dizer isto: Por que vocês fizeram essa traição contra o Deus de Israel? Por que se revoltaram contra o Senhor, construindo vocês mesmos esse altar? Será que não estão mais seguindo o Senhor? Vocês não lembram do pecado cometido em Peor? Quando o Senhor castigou o seu povo, nós ainda estamos sofrendo por causa disso. Será que aquele pecado não bastava? Será que agora vão deixar de seguir o Senhor? Se hoje vocês se revoltarem contra o Senhor, amanhã ele ficará irado com todo o povo de Israel. Agora, se acham que a terra de vocês é impura, então passem para cá,
para a terra de Deus, o Senhor, onde está a tenda sagrada em que ele mora. Peçam um pedaço da terra aqui do nosso lado, porém não se revoltem contra o Senhor, nem contra nós, construindo vocês mesmos outro altar, além do altar do Senhor, nosso Deus. Lembrem que Acã, filho de Zera, não quis obedecer os mandamentos a respeito das coisas que deviam ser construídas, e todo o povo de Israel foi castigado por causa disso, e Acã não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Então o povo da tribo de Ruben, de Gad, de Manassés e de Leste respondeu ao chefe da família de Israel: Deus é poderoso, Ele é o Senhor. Deus é poderoso, Ele é o Senhor. Ele sabe por que fizemos isso, e fiquem sabendo, vocês também. Se nós nos revoltamos e se não formos fiéis ao Senhor, não nos deixem continuar a viver. Nós não construímos o nosso altar para oferecer sacrifícios a serem completamente queimados, nem para colocar sobre ele ofertas de cereais ou ofertas de paz. Que o Senhor mesmo nos castigue se construímos esse altar para desobedecer a ele. Pelo contrário, fizemos isso porque ficamos com medo de que um dia os descendentes de vocês venham dizer aos nossos: que ligações vocês têm com o Senhor, o Deus de Israel? O Senhor pôs o rio Jordão como divisa entre nós e vocês, tribos de Ruben e de Gade. Vocês não têm nada a ver com Deus, o Senhor, e assim os descendentes de vocês poderiam fazer com que os nossos descendentes deixassem de adorar o Senhor. Por isso, o altar que construímos não foi para apresentar ofertas a serem completamente queimadas, nem para oferecer sacrifícios. Pelo contrário, queríamos que fosse um sinal para nós e para vocês e para os nossos descendentes depois de nós. Seria um sinal para adorarmos o Senhor com as nossas ofertas a serem completamente queimadas, com sacrifícios de animais e com ofertas de paz. Isso foi feito para evitar que um dia os seus descendentes venham dizer a nós: vocês não têm nenhuma ligação com o Senhor. Nós pensamos que, se um dia isso acontecer, os nossos descendentes poderão dizer: vejam, os nossos antepassados fizeram um altar igual ao altar de Deus. O Senhor, ele não foi construído a fim de apresentarmos a serem completamente queimadas, nem sacrifícios de animais, mas a fim de ser um sinal para nós e para vocês. Nunca tivemos a intenção de nos revoltar contra o Senhor, nem pensamos em deixar de segui-lo. Nós não iríamos construir um altar para apresentar ofertas a serem completamente queimadas ou ofertas de cereais, nem para oferecer sacrifícios de animais. Nunca faríamos como outro altar além do altar do Senhor, nosso Deus, que fica em frente da tenda onde ele mora. O sacerdote Finéias, os líderes do povo e o chefe da família de Israel que estavam com ele, ouviram o que disse o povo da tribo de Ruben, de Gad, de Manassés e de Leste e ficaram satisfeitos. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse ao povo de Ruben, de Gad e de Manassés: agora sabemos que o Senhor está entre nós, pois vocês não se revoltaram contra ele. Vocês salvaram o povo de Israel do castigo do Senhor. Então Finéias e os líderes deixaram a gente de Ruben e de Gad na região de Gileade, voltaram para a terra de Canaã e contaram tudo ao povo de Israel, que disseram agradou aos israelitas. Então eles louvaram a Deus e não pensaram mais em fazer guerra, nem destruir a terra onde a gente de Gad e de Ruben estavam morando. E a gente das tribos de Ruben e de Gad chamou o altar de testemunha, porque disseram: é uma testemunha entre nós que o Senhor é Deus. Josué capítulo 23. O Senhor Deus deixou o povo de Israel viver sem paz com os inimigos ao seu redor. Passou muito tempo e Josué ficou bem velho. Ele chamou todo o povo de Israel, os conselheiros, os líderes, os juízes, os oficiais e disse: eu já estou velho. Vocês viram tudo que o Senhor, nosso Deus, fez com toda essa nação por causa de vocês. O Senhor tem lutado a favor de vocês. Escutem, eu distribuí entre as tribos para serem propriedades delas as terras das nações que ainda não foram conquistadas. Assim também distribuí as terras das nações que já foram vencidas, desde o rio Jordão a leste até o mar Mediterrâneo a oeste. O Senhor nosso Deus fará com que essas nações fujam de vocês e expulsem para longe. Vocês tomarão posse das terras dessas nações, como o Senhor nosso Deus prometeu. Por isso se esforcem para obedecer fielmente tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés. Não despreze nenhuma parte desta lei, para que assim não se misturem com esse povo que ainda vive entre vocês. Também não falem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles, não os adorem, nem os curvem diante deles. Fiquem ligados a Deus, o Senhor, como vocês têm ficado até agora.
O Senhor expulsou povos grandes e fortes para longe, e até agora ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só israelita pode fazer fugirem 1000 inimigos, porque o Senhor, nosso Deus, está lutando por vocês, como prometeu. Por isso, ame somente o Senhor, nosso Deus. Mas se vocês não forem fiéis a eles e fizerem amizade com que ainda estão aí e casarem com essa gente, podem ficar certos de que ele não expulsará mais esse povo do meio de vocês. Pelo contrário, eles se tornarão perigosos para vocês, como se fossem precipícios, armadilhas, chicotes nas costas ou espinho nos olhos. E isso continuará que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor nosso Deus lhes deu. Agora o dia da minha morte está perto. Todos vocês sabem, no seu coração e no seu íntimo, que o Senhor nosso Deus lhes deu todas as coisas boas que havia prometido. Ele cumpriu tudo, não falhou em nada. Sim, o Senhor nosso Deus fez com que acontecessem todas as coisas boas que ele lhes tinha prometido, mas se vocês adorarem outros deuses e se curvarem diante deles, então ele irá e castigará vocês, porque se vocês fizerem isso, quebrarão a aliança que o Senhor Deus mandou que cumprissem, e logo não ficará nenhum de vocês nesta boa terra que eles lhes dão. Josué capítulo 24. Depois Josué reuniu-se em todas as tribos de Israel, chamou os conselheiros, os líderes, os juízes, os oficiais de Israel, e eles lhe apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: há muito tempo os antepassados de vocês viviam do outro lado do rio Eufrates e adoraram outros deuses. Tera, um desses antepassados, era pai de Abraão e de Naor. Porém, eu tirei Abraão da terra que está do outro lado de Eufrates e fiz com que ele andasse por toda a terra de Canaã. Eu lhes dei muitos descendentes. A Abraão eu dei Isaque. E a Isaque dei Jacó, Esaú, e Esaú eu dei para a sua propriedade a região montanhosa de Seir. Porém, Jacó e os seus filhos desceram até o Egito. Depois enviei Moisés e Arão e fiz uma grande destruição no Egito. Nessa ocasião tirei vocês de lá. Fiz com que os seus antepassados saíssem do Egito e eles chegassem até o Mar Vermelho, até os egípcios, mas os egípcios os perseguiram até o mar, com carros de guerra e cavaleiros. Então os israelitas me pediram socorro e eu fiz com que uma escuridão os escondesse dos egípcios e mandei que o mar caísse em cima dos egípcios e os cobrisse. Vocês viram que eu fiz com o Egito. Depois vocês viveram no deserto por muito tempo, então os levei para a terra dos amorreus que moravam ao leste do rio Jordão. Os amorreus atacaram, mas eu dei a vitória a vocês. Vocês tomaram posse da terra deles e eu destruí diante de vocês. Aí eu dei o rei Moabe, Balaque, filho de Zippor, fez guerra contra Israel. Balaque mandou buscar Balaão, filho de Beor, e pediu que ele amaldiçoasse vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão. E assim ele os abençoou e eu os salvei das mãos de Balaque. Vocês atravessaram o rio Jordão e chegaram até a cidade de Jericó. Os homens de Jericó lutaram contra vocês também. E depois também os amorreus, perizeus, cananeus, heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Eu fiz com que vocês vencessem a todos. Antes de vocês chegarem, expulsei os 2 reis amorreus, fazendo com que eles fugissem apavorados. Não foi nem pelas espadas, nem pelos arcos e flechas de vocês que eles foram expulsos. Eu dei a vocês uma terra em que vocês nunca haviam trabalhado e cidades que não haviam construído. E vocês estão vivendo nessa cidade, comendo uvas e azeitonas de parreiras e oliveiras que não plantaram. Josué terminou dizendo: portanto, agora temam a Deus, o Senhor. Sejam seus servos sinceros e fiéis. Esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito e sirvam o Senhor. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir aos deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e minha família serviremos ao Deus, o Senhor. O povo respondeu: nunca poderíamos pensar em abandonar o Senhor para servir outros deuses, pois o Senhor, nosso Deus, quem tirou a nós os nossos pais da escravidão da terra do Egito, e vimos as grandes coisas que ele fez. Ele nos guardou pelo caminho por onde andamos e no meio dos países por onde passamos. Conforme íamos avançando, o Senhor ia expulsando todos aquele povo e até os amorreus que moravam nessa terra. Portanto,
nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não podem servir o Senhor, pois Ele é Deus santo e não tolera aquele que adoram outros deuses. Ele não perdoará os pecados e as maldades de vocês. Se abandonarem a Deus o Senhor e adorarem os deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e castigará. Ele destruirá, embora antes tenha sido bom para vocês. O povo respondeu: que isso não aconteça. O que nós queremos é servir a Deus, o Senhor. Então Josué disse: vocês mesmos são testemunhas de que escolheram servir o Senhor. Sim, somos testemunhas, responderam eles. E Josué continuou: então joguem fora os deuses estrangeiros que estão entre vocês e prometam que serão fiéis ao Senhor, o Deus de Israel. O povo disse a Josué: serviremos o Senhor, nosso Deus, e obedeceremos a todos os seus mandamentos. Assim, naquele dia, Josué fez um acordo com o povo ali em Siquém, lhes deu leis e regulamentos. Josué os escreveu no livro da lei de Deus. Em seguida, pegou uma grande pedra e o colocou ali debaixo da árvore sagrada, no lugar onde adoravam a Deus, o Senhor, e disse a todo o povo: olhem para esta pedra, ela será a nossa testemunha. Ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado e também será testemunha contra vocês, para evitar que abandonem seu Deus. Então Josué mandou o povo embora, cada um para a sua propriedade. Depois disso, com a idade de 110 anos, morreu Josué, filho de Num e servo do Senhor. Ele foi sepultado na sua propriedade em Timnat-Será, na região montanhosa de Efraim, ao lado do norte do monte Gaá. O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu, e também depois da sua morte, enquanto viveram os líderes que sabiam de tudo que Deus havia feito pelo povo de Israel. O corpo de José, que os israelitas tinham trazido do Egito, foi sepultado em Siquém, no pedaço da terra que Jacó havia comprado dos seus filhos a Amor, pai de Siquém, por 100 barras de prata. Os descendentes de José receberam essa terra como herança. Eleazar, filho de Arão, também morreu e foi sepultado em Gibeá, na região montanhosa de Efraim. Essa cidade tinha sido dada ao seu filho. Vamos ler agora o livro de Juízes, certo? Quem escreveu o livro de Juízes? Não sabemos quem escreveu o livro, né? Uma tradição judaica diz que Samuel escreveu ou compilou o livro, né? Quando foi escrito? Mais ou menos no século 7 ou 6 a.C., que ele foi compilado. E o propósito do livro conta a história dos filhos de Israel, da época em que estabeleceram na terra de Canaã, após a morte de Josué até o nascimento de Samuel. Vamos ler agora o livro de Juízes, capítulo 1. Depois que Josué morreu, o povo de Israel perguntou a Deus, o Senhor: qual das nossas tribos vai ser a primeira a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: o povo de Judá vai primeiro, porque eu lhe dei a terra. Então o povo de Judá disse ao povo de Simeão: vamos juntos à terra que nos foi dada e lutemos contra os cananeus. Depois iremos juntos à terra que for dada a vocês. Assim as tribos de Simeão e de Judá foram guerrear juntas, e o Senhor lhes deu a vitória sobre os cananeus e perizeus, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Nesse lugar encontraram Adoni e Bezeque e lutaram contra ele, e eles derrotaram os cananeus e os perizeus. Adoni e Bezeque fugiu, mas eles perseguiram e prenderam, e cortaram os polegares das suas mãos e os dedões dos seus pés. Então Adoni Bezeque disse: eu mandei cortar os polegares das mãos e os dedões dos pés de 70 reis, e eles apanharam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus fez comigo o mesmo que eu fiz com eles. Então levaram Adoni Bezeque para a cidade de Jerusalém, e ele morreu ali. Os homens de Judá atacaram Jerusalém e as conquistaram. Mataram seus moradores e puseram logo fogo na cidade. Depois foram lutar contra os cananeus, que moravam nas montanhas, no deserto do sul e nas planícies de Judá. Também atacaram os cananeus que moravam na cidade de Hebrom, que antes era chamada de Kiriat-Arba, e venceram Sesai, Aimã e Talmai, que eram filhos de Anak. Dali marcharam contra os moradores de Debir, que também era chamada de Kiriat-Sefer. Então Caleb disse: eu darei a minha filha Axa em casamento ao homem que conseguir tomar Kiriat-Sefer.
Otoniel conquistou a cidade e ele era filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb. Então Caleb lhe deu a sua filha Axa em casamento. Quando Axa foi morar com Otoniel, ela insistiu com ele que pedisse ao pai dela algumas terras. Axa foi para o lugar onde Caleb estava, e quando ela desceu do jumento, o seu pai perguntou: "O que é que você quer?" "Eu quero um presente", respondeu ela. "Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de águas." Então Caleb lhe deu as fontes que ficavam nas terras altas e nas baixas. Os descendentes do sogro de Moisés, que era Queneu, saíram com o povo de Judá e foram de Jericó à cidade das palmeiras, para o deserto de Judá, que fica ao sul de Arade. E ali viveram com os amalequitas. O povo de Judá e o de Simeão se juntaram e atacaram os cananeus na cidade de Zefate. Em nome de Deus, eles destruíram completamente a cidade e mudaram seu nome para Ormá. Eles não tomaram Gaza, Asquelon e Ecrom, e os seus territórios vizinhos. O Senhor Deus ajudou o povo de Judá e a eles a conquistarem a região das montanhas, mas não puderam expulsar os moradores do litoral, porque eles tinham carros de ferro. Como Moisés havia mandado, a cidade de Hebron foi dada a Caleb, e ele pôs para fora dali os 3 filhos de Anak. Mas o povo da tribo de Benjamim não expulsou os jebuseus que moravam na cidade de Jerusalém, e os jebuseus dali vivem com o povo de Benjamim até hoje. O povo das tribos de José, isto é, Efraim e Manassés, também saiu. Eles atacaram a cidade de Betel, que antigamente era chamada de Luz, e o Senhor os ajudou. Eles mandaram espiões às cidades. Eles viram um homem que ia saindo e lhes disseram: "Como podemos entrar na cidade? Diga, e não mataremos você." Então ele respondeu: "A entrada." Ele mostrou a entrada. Eles entraram e mataram todos os moradores da cidade, menos aquele homem e toda a sua família. Então ele foi para a terra dos heteus, construiu ali uma cidade e lhe deu o nome de Luz. E esse é o nome até hoje. A tribo de Manassés não expulsou o povo que morava na cidade de Bet-San, Tanak, Dor, Iblão, Gebid, Megido e nos seus povoados. Os cananeus continuaram a viver nelas. Quando os israelitas ficaram mais fortes, obrigaram os cananeus a trabalhar para eles, mas não expulsaram todos. A tribo de Efraim não expulsou os cananeus que moravam na cidade de Gezer, e assim os cananeus ficavam vivendo ali com eles. A tribo de Zebulon não expulsou o povo que vivia na cidade de Quitron e na Alol. Os cananeus viveram com eles, mas eram obrigados a trabalhar para eles. A tribo de Azer não expulsou o povo que vivia nas cidades de Iac, Sidom, Alab, Aquizib, Elba, Afec e Reob. O povo de Azer viveu com os cananeus que moravam ali, pois eles não tinham sido expulsos. A tribo de Naphtali não expulsou o povo que morava na cidade de Bet-Semes e Bet-Enat. Os cananeus viveram com o povo de Naphtali, mas eram obrigados a trabalhar para eles. Os amorreus forçaram a tribo de Dan a se retirar para as montanhas e não deixaram descer ao vale. Os amorreus ficaram vivendo nas montanhas dos Eres, em Ajalon e em Salabim. Mas o povo da tribo de Jacó os dominou e o forçou a trabalhar para eles. As terras dos amorreus começavam na subida do Escorpião e em Sela, e iam em direção norte. Juízes capítulo 2. O anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse aos israelitas: "Eu tirei vocês da terra do Egito e os trouxe à terra que havia prometido aos seus pais. Eu disse: nunca quebrarei a aliança que fiz com vocês. Não façam nenhuma coisa com os moradores desta terra. Pelo contrário, derrubem os altares deles. Mas vocês não fizeram o que eu disse. Em vez disso, vejam o que fizeram. Agora eu digo que não tirarei este povo do caminho de vocês. Eles serão seus inimigos e os deuses deles vão ser tentações para vocês." Quando o anjo terminou de falar, o povo de Israel começou a chorar. Por isso, aquele lugar é chamado de Boquim. E ali eles ofereceram sacrifícios a Deus, o Senhor. Josué mandou embora todo o povo de Israel, e cada homem foi tomar conta do seu pedaço de terra. O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu. Depois que ele morreu, eles ainda continuaram a servir o Senhor enquanto viveram os líderes que tinham visto tudo o que o Senhor havia feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor,
Morreu com idade de 110 anos. Ele foi sepultado no seu próprio pedaço de terra, de Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte de Monte Gaás. Todas as pessoas daquela geração também morreram. Seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. Então o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, adorando os deuses dos cananeus. Eles deixaram de adorar o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Começaram a seguir outros deuses, os deuses dos povos que viviam ao redor. Eles adoraram esses deuses e assim fizeram o Senhor ficar muito irado. Abandonaram a Deus, o Senhor, e adoraram Baal e Astarote. O Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e deixou que eles fossem atacados e roubados por povos vizinhos. Ele entregou os israelitas nas mãos dos inimigos que viviam ao redor, e por isso eles não puderam mais resistir. Sempre que saíam para lutar, o Senhor ficava contra eles. Como tinha dito, assim eles ficaram numa situação muito difícil. Então o Senhor Deus deu ao povo de Israel líderes fortes, chamados juízes, que os salvaram dos que os atacavam e roubavam. Mas eles não deram atenção a esses líderes e continuaram a desprezar a Deus e a adorar outros deuses. Os pais deles haviam obedecido os mandamentos do Senhor, mas eles não obedeceram. O Senhor lhes dava um líder e o ajudava. Enquanto esse líder vivia, o Senhor salvava o povo dos seus inimigos. Ele tinha pena dos israelitas porque eles sofriam na escravidão. Mas quando o líder morria, eles voltavam a viver como antes e se tornaram ainda piores do que os seus pais. Iam atrás de outros deuses e os serviam, e o adoravam, teimavam em continuar nos seus maus caminhos. Por isso o Senhor Deus ficou muito irado com o povo de Israel e disse: esta nação quebrou a aliança que eu mandei que eu e seus antepassados guardassem, porque eles não me têm obedecido. Não expulsarei mais desta terra nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Assim verei se os israelitas seguirão fielmente os meus caminhos, como os meus antepassados seguiram. Assim, o Senhor não expulsou logo da terra as nações que não tinham entregado a Josué, mas deixou que ficasse. Juízes capítulo 3, e o último do nosso dia, da leitura. O Senhor Deus deixou alguns povos na terra para pôr à prova os israelitas que não haviam tomado parte das guerras de Canaã. Ele fez isso somente para ensinar todos os israelitas a guerrear, especialmente aqueles que nunca haviam estado numa batalha. Os povos que ficaram na terra foram os moradores das 5 cidades dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que viviam nos montes Líbanos, desde o monte Baal Hermon até a subida de Amade. Eles ficaram para pôr à prova o povo de Israel, a fim de que o Senhor visse se eles iam ou não obedecer aos mandamentos que eles tinham dado por meio de Moisés. Assim o povo de Israel ficou morando no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. Os israelitas casaram com essa gente e adoraram seus deuses. O povo de Israel esqueceu o Senhor, seu Deus, pecou contra ele e adorou os deuses dos cananeus e os postes da deusa Azerá. Por isso o Senhor ficou muito irado com Israel e deixou que Cushan-Risataim, rei da Mesopotâmia, os conquistasse. E o povo de Israel foi dominado por ele durante 8 anos. Então os israelitas pediram socorro ao Senhor. E ele mandou o homem para libertá-lo. Esse homem foi Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb. Ele foi guiado pelo Espírito Santo de Deus, o Senhor, e se tornou o líder de Israel. Otoniel foi para a guerra e o Senhor fez com que ele vencesse o rei de Mesopotâmia. Depois disso, Otoniel ainda viveu 40 anos e durante todo esse tempo a terra de Israel ficou em paz. Depois da morte de Otoniel, o povo de Israel pecou outra vez contra Deus, o Senhor. Por causa disso, o Senhor fez com que Eglon, rei de Moabe, ficasse mais forte do que eles. Eglon se juntou com os amonitas, os amalequitas, e eles atacaram Israel e tomaram Jericó, a cidade das palmeiras. O povo de Israel foi dominado por Eglon durante 18 anos. Então os israelitas pediram outra vez socorro ao Senhor, e ele mandou outro homem para libertar. Foi Eude, filho de Gera, da tribo de Benjamim. Eude era canhoto. O povo de Israel mandou levar o pagamento dos impostos para Eglon, rei de Moabe. Então Eude fez um grande punhal de mais ou menos meio metro de comprimento
Ele amarrou o punhal debaixo da roupa, do lado direito, e foi levar os impostos de Eglon, que era muito gordo. Depois de entregá-los, Eude mandou embora os carregadores, mas ele voltou do lugar onde estavam as imagens de pedra, perto de Gilgal, e disse ao rei: Ó rei, tenho uma informação secreta para lhe dar. Então o rei ordenou que todos os outros saíssem da sala, e todos saíram. O rei estava sentado na sua sala de verão, no terraço. Eude chegou perto dele e disse: Tenho um recado de Deus para o Senhor. O rei se levantou. Então Eude, com a mão esquerda, tirou o punhal que estava do seu lado direito e o enterrou na barriga de Eglon. O punhal entrou até o cabo e a gordura o cobriu, porque Eude não o tirou da barriga do rei. E a ponta do punhal apareceu entre as suas pernas. Em seguida, Eude trancou as portas, saiu pela janela e foi embora. Aí os empregados chegaram e viram as portas que estavam trancadas. Então pensaram que o rei tinha ido ao banheiro. Esperaram muito tempo, mas com ele não abria a porta, pegaram a chave e o abriram, e o rei estava morto, caído no chão. Enquanto eles estavam esperando, Eude fugiu, passou pelas imagens de pedra e foi para Seirá. Quando chegou lá nas montanhas de Efraim, ele tocou uma corneta de chifre de carneiro para chamar os homens de Israel para a luta. Ele os guiou a montanha abaixo, dizendo: Sigam-me. O Senhor Deus deu a vocês a vitória sobre os inimigos, os moabitas. Então os israelitas o seguiram e tomaram o lugar onde os moabitas costumavam atravessar o rio Jordão, e não deixaram ninguém atravessar. Nessa batalha eles mataram mais ou menos 10.000 soldados moabitas, todos fortes e valentes, e nenhum escapou. Assim os israelitas derrotaram Moabe naquele dia, e houve paz na terra de Israel durante 80 anos. O líder seguinte foi Sangar, filho de Anate. Ele matou 600 filisteus com um ferrão de tocar bois. E assim ele também libertou o povo de Israel. Amém? Hoje finalizamos nossa leitura bíblica e aguardo vocês até amanhã. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.